Próxima questão do Colégio Naval, que diz o seguinte: resolva a expressão. Tá aí a expressão, né? 8 elevado a 0,66666 mais 4 elevado a 3 meios menos 2 elevado à raiz de 9 mais 9 elevado a 0,5, tudo isso dividido por 1,49 elevado a menos meio. Se você já não desistiu de acompanhar a resolução dessa expressão, você vai perceber que ela é bem mais fácil do que aparenta. Tá ok? Vamos lá então ver como é que esse bicho enorme, horroroso, de não sei quantas cabeças, vai se tornar numa questão mansinha, mansinha, como se fosse um poodle amestrado. Vamos ver. Não se afobe com uma expressão desse tamanho, né, horrorosa, terrível. Não, calma. Você precisa resolver cada potência individualmente, passo a passo, devagarzinho, sem se afobar. Vamos lá. 8 elevado a 0,66666. Né? Passando a dízima para a forma fracionária, daria 6 nonos, que é a mesma coisa que 2 terços. Caso você tenha se esquecido como converter a dízima para a fração, basta uma olhadinha na dose homeopática, onde eu trato desse assunto. Tá ok? Tá lá no nosso site. Simplificando, dá 2 terços, ok? Então ficaria 8 elevado a 2 terços. Já calculamos esse número em uma questão anterior. Vamos rapidamente rever como é que faz. O 8 é 2 ao cubo, que por sua vez está elevado a 2 terços. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes. Corta o 3 com 3, 2 ao quadrado, 4. Tá certo? Agora é só fazer a mesma coisa com as demais potências, calculando uma por uma e depois substituindo os resultados na expressão. Certo? Próximo passo é mais fácil ainda. 2 elevado à raiz de 9 nada mais é do que 2 elevado ao cubo, que é 8, né? A raiz de 9 é 3, 2 ao cubo, 8. Quarto passo. 9 elevado a 0,5 é a mesma coisa que 9 elevado a 1 meio, e nós já vimos em exercícios anteriores que elevar um número a 1 meio é a mesma coisa que tirar sua raiz quadrada, não é isso? Então 9 elevado a 1 meio é a raiz quadrada do 9, que é o 3, certo? A última potência é 1,49 elevado a menos meio. Você sabe que potência com expoente negativo, você primeiramente inverte a base. O inverso de 1,49 é o próprio 49, e eleva a nova base ao mesmo expoente, só que positivo. 49 elevado ao meio é a mesma coisa que a raiz de 49, que é o 7. Tá certo? Agora é só substituir os valores que nós encontramos na expressão e calcular o seu resultado. Então a expressão vai ficar 4 mais 8 menos 8 mais 3 sobre 7. 8 menos 8, 0. 4 mais 3, 7. Dividido por 7, a expressão é igual a 1. Ok? Próxima questão. Efetue. Letra A. Raiz quadrada de 2 mais 1 elevado ao quadrado. Essa questãozinha é um produto notável, quadrado da soma de 2 termos, sendo que o primeiro termo é o raiz de 2 e o segundo é o 1. Desenvolvendo esse produto notável, vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos ver então como é que vai ficar nossa expressãozinha. Quadrado do primeiro quer dizer quadrado do raiz de 2, mais 2 vezes o primeiro, que é o raiz de 2, vezes o segundo, que é o 1, mais o quadrado do segundo, mais 1 ao quadrado, ok? Aqui vai ficar raiz de 2 ao quadrado, você pode cancelar o 2 com o índice da raiz quadrada. Ficaria
2, mais 2 vezes 1, 2, vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1. 2 mais 1, 3, 3 mais 2, raiz de 2. Eu não tenho como adicionar um número inteiro a outro irracional, portanto, a expressão termina aqui. Certo? Nós temos um DVD sobre esse assunto, produtos notáveis e fatoração de polinômios, onde eu resolvo dezenas e dezenas de questões passo a passo sobre esse que é um dos mais importantes assuntos da matemática. Acesse nosso site www.senhordesconcursos.com para maiores detalhes e informações sobre este e todos os nossos demais DVDs. Próximo exemplo. Raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Aqui você tem mais um caso de produtos notáveis, talvez o mais comum de todos, e talvez o mais importante também. A soma de dois números multiplicada pela diferença dos mesmos números. Nós dizemos que é o produto de binômios conjugados. É um papo para outro momento. Raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. A soma de dois números vezes a diferença entre os mesmos números. É muito fácil. Basta calcular o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. O primeiro termo é o raiz de 3, o segundo é o raiz de 2. Então, é o quadrado do raiz de 3 menos o quadrado do raiz de 2. Ficaria, portanto, raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado, cancelando a raiz com o expoente 2. 3 menos 2, 1. Ok? Então, olha como é interessante esse resultado. Você multiplicou um número irracional por outro irracional e o resultado deu um número inteiro. Nós já tínhamos visto no comecinho desse assunto, onde nós somamos irracionais e o resultado deu inteiro. Então nós podemos somar, subtrair, multiplicar e dividir irracionais e o resultado eventualmente pode ser racional, pode ser inclusive um número inteiro, natural. Ok? Então nem sempre a soma, subtração, multiplicação e divisão de irracionais resulta em um outro irracional. Pode eventualmente resultar num número racional ou até mesmo em um número inteiro. Tá ok? Mais um exemplo. Raiz quadrada do produto entre raiz de 7 menos raiz de 3 por raiz de 7 mais raiz de 3. Novamente aqui nós temos a soma de dois números vezes a diferença dos mesmos números. Então, novamente, temos aquele caso de produtos notáveis que acabamos de ver. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá certo? O primeiro é o raiz de 7, o segundo é o raiz de 3. Vai cancelar a raiz com o quadrado, vai ficar simplesmente raiz de 7 menos 3, ou seja, raiz de 4, que é nada mais nada menos que o 2. Bem fácil, bem tranquilo, embora a maioria de nós, quando avista uma expressão como essa, até dá calafrios, quando na verdade tem que se comemorar caso caia uma questãozinha dessa num concurso, porque é ponto ganho, tá certo? É gabarito na certa.